Questão da palavra matizar, não é? A palavra matizar, que a gente viu na outra aula, que está ali exatamente construída em cima, não é? De uma construção exatamente, mitzvah. Mitzvah são mandamentos de estudos de Torá, né? São leis implementadas de rezas, ensinamentos de rezas, ensinamentos do Shema de Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, enfim, a letra Het é envolvida, não é? E muitas outras concepções. Agora que a gente entendeu essa primeira parte da Torá, a gente vai partir, então, exatamente, né, para a construção aqui, deixa eu ver, a matizar do juízo. Pois bem, a gente já entendeu, né, que é matizar do juízo, e matizar é quando não tem mitzvot, não tem a letra vav. Então, é o primeiro pão da saída do Egito. É o primeiro início da caminhada da alma com o nome Adonai, ou seja, com a Sheriná. A Sheriná, ela tem que se ligar à Sheriná superior. Então, enquanto se mantém nessa saída do Egito, da matizar, então a pessoa ainda não alcançou exatamente o nível ainda de conectar Malhut com Zerampim. Pois bem, segue-se o texto aqui, matizar do juízo. O Rabi Shimon fala sobre o tempo em que a lua estava em um estado decrescente, quando Israel ainda não havia completado a aliança pela descoberta da coroa Keter. Depois que foram descobertos, Hashem lhe deu pão de um lugar mais alto, dos céus. Então Israel observou aqueles dias em que eles entraram sobre as asas da Sheriná e guardaram o pão, ou seja, o matzote, que era o pão sem fermento, vindo do seu lado, ou seja, o pão sem idolatria, sem falsas divindades. Os laços a que o Rabi Shimon se refere a seguir são aqueles que unem os níveis superiores ao inferior. E na observância do sacrifício, esses laços são fortalecidos como quando o cordeiro é sacrificado. O Rabi Shimon disse, matzah, ou matzate, pão ázimo é grafado sem a letra vav, como a gente viu lá na questão da mitzvah. Assim como visões da palavra Marot de Elohim. Então, isso é Ezequiel 1, né? Então, a gente tem exatamente no livro de Ezequiel, que é chamado de Ezequiel, né? Na nossa linguagem, mas que está aqui, Ezequiel. Então, nas visões de Ezequiel, diz aqui, 1, e está escrito aqui, olha, exatamente, Vairi, Bishalashim, Shaná, Beravim, Ba-a-Machá, Le, Rodesh, Vani, Betor, Hagolá, Al, Nahá, Kevá, Nefterhu, Hashamayim, Verharetz, e a palavra Merot, Elohim. Aqui a gente tem um problemão, né? Problemão. A palavra Merot, aqui, ela é escrita sem um vav. Aqui no texto do Zohar, está sem o vav aqui. Aqui no texto de Ezequiel, está com vav. A questão aqui é saber, não é?
Por exemplo, a gente não tem hoje um Tanar Koren, né? A gente não tem um Tanar Koren, onde a gente pode ver lá se essa letra ela foi colocada ou não ali, aquela letra Vav, porque, segundo informações dos nossos sábios, a qual nós mantemos, não é, a fidelidade no que eles escreveram, não tem a letra Vav ali, nos arraria exatamente um. Aqui, mais uma vez, só para a gente ver aqui, não é? A gente até já estudou esse texto, né? No livro de Ezequiel, a gente tem a palavra construída aqui também com Vav. Tá vendo? Então, mas aqui no texto, né, nos diz que não tem o Vav. O Vav ele foi absorvido aqui pela letra Aleph e a gente tem aqui em cima, não é um rolam acima da letra Aleph que dá o som de O. Então, vamos seguir o que os nossos sábios falam em relação a esse Meorot, ou seja, visão, né, ou Marot aqui, Elohim, né, de Elohim, visões de Elohim, Ezequiel 1. Lembrando que a Torá fala de um específico Elohim, que é o Eterno, Criador, uma força, e fala também de outras divindades. Né? A gente viu isso claramente agora. Então, veja, lá está dizendo, está sendo dito por nós, que está sem o Vav e, portanto, alude ao julgamento, porque eram chamados de Matzat. Qual a ideia? Não tinha letra Vav, então era mitzvah, etc. Não tinha, então era julgamento. Então era chamado aqui de Men Tzad Kitav, e não com rei final, Matzat. Por serem de juízos, santo juízo que está ligado ao santo nome, juízo que não foi forte durante todo aquele tempo entre Israel, porque a lua era falha, ou seja, a Sheriná estava falha. E como a lua era falha, está escrito pão da aflição. Devarim 16:3. Vamos dar uma olhada aqui. Devarim 16:3. Veja só. Então, aqui, né, nós temos exatamente falando, olha, e não comerás coisa alguma que tenha fermento, como durante 7 dias. Comerei pão sem fermento, pão de angústia. Então, diz aqui, exatamente, matzot, lehem, aniki, berri, fizon, né, e saatá. Então, veja, então é ordenado aqui a gente comer esse pão sem fermento. Deixa eu ver se mudou aqui de lugar. Aqui, então, o pão sem fermento, né? É um pão, comer apressado, berrar fisson, e aqui o pão, veja, ao sair, não é? Cadê? Deixa eu só achar aqui, lehem, matzot lehem, aniki, verrapson, hametz mitzrayim. Deixa eu só... Fermento está aqui, hametz, matzot, pão sem fermento. E vai comer esse pão sem fermento. Deixa eu só lembrar aqui, é o pão da aflição, né? Pão da aflição, o pão que falta ali, né? Exatamente, a falta ali ainda essa aflição, está aqui, oni, né? Agora sim, essa palavra oni, ain, nun, yud, 130, que é a mesma palavra, da palavra, mesma gematria da palavra Sinai, ou 130, que é o pão da pobreza. Aqui nós devemos nos arremeter, gente, à questão exatamente do pão da pobreza, que fala no livro de reencarnação, que nós pedimos
não é? Através desse sistema, e reencarnássemos para ser meritórios. Mas aí, ao fazer isso, nós decaímos muito na nossa espiritualidade. Então, está aqui exatamente o que a gente queria falar, é a palavra ani, não é? Pão da pobreza. Então, por isso, porque ela estava e era o pão da pobreza. Ele pergunta qual é a razão pela qual a lua, que é Malhut, estava em estado minguante. Ele responde, porque eles não foram descobertos e o santo sinal não foi revelado. Israel foi circuncidado, mas não descobriu a coroa. Quando o fizeram, está escrito, ali fez um estatuto e uma ordenança e ali os testou. O mesmo que tenhamos explicado, essas passagens como referido, e outra coisa estava tudo no contexto, está tudo bem. Vamos ver aqui Shemote, onde ele faz ali ele faz, olha, ali ele fez para ele um estatuto e uma ordenança, e ali também nos testou, Shemote 15, 25. Está aqui, então, o texto, não é? Então ele exclamou Adonai lhe mostrou um pedaço de madeira, ele jogou na água, a água se tornou doce, e ali Deus estabeleceu para ele uma regra fixa, e eles foram postos à prova. Então, veja, aqui, Veitsa Aká, ou Veitse Aki, El Adonai, Vairehu Adonai, Etsi, Vaishele El Hamaim, Vaimitaku, Hamaim, Shan Lo, Roki, Umispati, Vesham, Nisahur. Então, preste atenção, então, que aqui a palavra, quando é lida, né, fala que um pedaço de madeira ele jogou na água. Mas aqui a palavra é Eitz, tá vendo? Eitz é árvore. Então, a árvore, que é a árvore da Torá, não é? E diz aqui, ó, exatamente que o Eterno os testou, ó, e aqui, então, ele chamou ó, a palavra letra Kuf, que é a letra que tem muitos problemas, não é? E que ele montou essa lei para eles, e essa árvore que ele montou, ali ele joga na água, e a água que era amarga se tornou doce, ou seja, aquela idolatria, aquelas coisas do paganismo foram docificadas dentro da alma da pessoa. E ali Deus vai estabelecer para eles o quê? Uma regra, um roque, ou seja, leis ruquins, ou ordenanças, como é chamado. E aqui vai ter a palavra, não é, um mispate, né, que são ordenanças e julgamento, como está aqui falando no texto. Olha, ele ordenou para eles, né, uma lei e ordenanças, e ali o testou. Então, veja, Vexam Nessahu. Então, eles os testou Nessahu. Né? Então, veja, testar, provar, enfim, essa é a palavra, ou as palavras que são ditas aqui, ó, Lo Rock, o Mispá, não é? E veja que a construção do Shin-Men duas vezes, né? É incrível aqui, porque Shem, de uma certa forma, aqui está com as as letras, perdão, gente, sinais maçoretes trocados, vão dar outra forma de traduzir, mas a gente pega a base aqui, ó, Shin, Men, né? Então, a gente tem a construção do início do Shema, não é? Vamos falar assim, olha, eu vou testar sobre essa questão aí de dois deuses, essas coisas. Isso é uma coisa muito séria dentro da Torá. Pois bem, ele segue aqui com o texto. Ele pergunta qual a razão pela qual a lua, veja, a lua é Malhut, estava em estado minguante, ela estava caindo. Ele responde, porque eles não foram descobertos e o santo sinal não foi revelado, aqui como a gente já leu. Então, veja, e ali, então, eu acabei lendo o texto de novo, é o mesmo que tenhamos explicado essa passagem como se referindo a outra coisa. Estava tudo nesse contexto mesmo. Se você se perguntar
que parece que eles tiveram que ser descobertos nos dias de Yehoshua, ou seja, circuncidados aqui, não foi assim. Só aqueles sobre os quais está escrito, mas todo o povo que nasceu no deserto, pelo caminho, quando saiu do Egito, eles não tinham sido circuncidados. Isso aí é Yehoshua 5:5. Depois que foram descobertos ou circuncidados, o santo bendito seja ele, disse-lhes, antes vocês comiam pão ázimo, ou seja, o pão da pobreza, ou seja, o pão só com a Sheriná, não um pão ligado a Zerampim, porque a lua permanecia minguando e era chamada de pão da aflição, da palavra, como a gente viu, da palavra ani, não é que tem a ver com ego, né? Então, é até uma forma de meditação. Então, aqui, então era chamado de pão da aflição, mas de agora em diante o pão virá de outro lugar, não é mais o mesmo lugar. Como está escrito, eis que choverei pão do céu para vós. Shemot 16:4, isso é sobre o maná. E vamos ver aqui, então, ó, eis que choverei pão dos céus, Shemot 16:4. Vamos ler aqui, então, ó. E disse Hashem a Moisés, farei chover pão dos céus para vocês. Vaiomer Adonai eu Moshe Haneni, ma meti lehem, né? Lehem, que é aqui, ó, uma construção da palavra pão aqui, ó, farei chover pães dos céus para vós, né? Do céu, ou seja, aqui a palavra min também é chamado de maná, aqui né, tá como um min, men num, pois bem, e já é uma alusão a essa questão do maná, que a gente sempre fala, né, nos nossos estudos, né? Então, para que o prove seguirão minhas instruções. Veja, a palavra betorati são instruções, não são leis, tá vendo? Ó? Instrução, lei, direção, mas instrução é uma direção, né? Um corpo de ensinamento profético das leis divinas, né? Então, não é muito tido, né, como leis literal, como as pessoas querem entender. Então, a própria palavra betorati tem a palavra Torá aqui, né? Faltando, lógico, um artigo, olha, Torá, né? Faltou aqui a letra rei. Enfim, então, a questão aqui construída não é lei, é ensinamento, são entendimentos de quem? Da própria Torá. Não é o que vai se sentir, não é cura, não é milagre, isso pode acontecer, mas o processo aqui é um processo de ensinamento. Veja, é por isso que está escrito, eis que choverei pão do céu para vós, não da lua, que é Malhut, porque a lua é chamada de Malhut, como naquele tempo antes de serem descobertos, mas na verdade dos céus, que é Zerampim, como está escrito, portanto Elohim te dá do orvalho do céu, Bereshit 27:28, que é esse pão, né, que a gente vai entender. O santo Israel observa o dia em que eles viram sobre as asas da Sheriná e guardaram o pão que vinha do lado, ou seja, Matzot, como está escrito, e observareis o mandamento do pão ázimo, Shemot 12:17, ou da Matzah. Qual é o significado? E observarás o pão ázimo. Qual é o significado? É semelhante a guardar minha aliança. Ou seja, vamos ver aqui, ó, guardar minha aliança, Shemot 12:17, só para a gente ver aqui, ó, Shemot 12:17, exatamente onde narra ali, não é, a festa, veja só, o Shemaretem et Hamitzvot. Então, o Hamitzvot, que Betzem Hayom Hazeh, Hotziati et Tsevaoteihem, Mearetz Mitzrayim, o Shemeratem et Hayom Hazeh, Lidoroteihem, Hukot, Olam. Então, veja, vocês celebrarão a festa dos pães ázimos,
pois nesse mesmo dia tirei suas tropas da terra do Egito. Você celebrarão isso por todas as gerações como uma instrução, ou instituição, que está aqui, né? Mas, na verdade, não é instituição, é Rucat, né? Como a gente viu, né? Na outra coisa, eu não lembro, a gente acabou de ver a palavra Rucat, eu mostrei para vocês, mandamentos, leis. Então, veja, a palavra Rucat são instruções. Então, vocês vão guardar as minhas instruções para sempre, estudar essa Torá, entender essa Torá num sentido mais espiritual, mais de mudança interna. Essa é a questão aqui. Então, veja, continua, então. Aqui é a aliança da circuncisão. Então, guardar a lei, entender, estudar a lei, chegar ao nível de doação é a aliança da circuncisão. Ele já está falando aqui para a gente o que é a aliança da circuncisão, né? E tudo sobe e está ligado ao mesmo nível quando mencionado anteriormente. E aí, né, ele cita aqui Viat Errad, né? Então a gente tem aqui Vav Aleph Tav e Errad, tudo que Deus é um só. Não tem que ficar procurando conversa fiada, inventando outra coisa, como foi inventado por aí. E Deus está dando um problemão para a gente, né? Quando eu digo para a gente, é porque a gente faz parte do todo, né? Essas almas fazem parte das nossas almas, estão envolvidas nessa situação. Alguém pode se perguntar como pode ser que Moshe não os tenha descoberto, né? Ou não se tenha circuncidado, mas que eles permanecem circuncidados sem serem descobertos. Ele responde, para que Israel não demorasse até que eles se tornassem curados. Ele não os descobriu a este respeito, está escrito, 7 dias comereis com eles o pão ázimo, o pão da aflição, Devarim 16:3, porque era o pão da aflição, ele pergunta. Está escrito, e não podia demorar, Shemot 12:39. Portanto, eles não foram descobertos, e a circuncisão, sem descobrir, traz o pão da aflição. Qual a ideia aqui? Olha, era o momento inicial da saída do Egito, então eles saíram com a primeira força do nome de Adonai, ainda que diga lá que o Eterno veio, etc., mas a ideia aqui é essa, eles não tinham ainda completado o ciclo de estudo da Torá, não tinha um ano de estudo da Torá, estava começando agora. Também é uma questão da temporalidade que eles estão vivendo ali dentro daquele período do ano, e eles são agora mostrados que eles têm que chegar para os próximos níveis. Continua aqui. E diz que quando Israel veio à Terra Santa, eles vieram circuncisados e descobertos. E está escrito, terra na qual comereis pão sem escassez. Devarim 8:9. Então, quer dizer que depois que a circuncisão, o desejo da recepção começa a ser trabalhado, então você começa a comer o pão sem escassez, que é um pão espiritual. E o que é escassez? É o pão da aflição. Aqui a gente também pode dizer que são reencarnações, que vão ser sábios que foram consertados e não precisaram voltar para cá. Então, ele pergunta, né, por que é escassez, o pão da aflição, e por que é chamado de pão da aflição? Isso é porque a lua, que é Malhut, está minguante e não é abençoada pelo sol, que é Zerampim. Ou seja, os ensinamentos, a letra Vav, aí também não é só o ensinamento, essa questão espiritual tem que acontecer, da letra Vav se fundir com o pão da pobreza, que é Matuzá, enfim, então, né, não brilha do sol, como está escrito, para todos. Do hebraico, agora, ele usa aqui a palavra kol, que está no céu e na terra. Então, portanto, todos que está no céu e na terra, esse kol não brilha. E a palavra kol, conforme a gente vai ver aqui em Divrei Ramim, 29:11. Então, vamos lá, agora sim. Veja, teu Senhor são a grandeza, o poder, o esplendor e o triunfo e majestade. Sim, tudo que há no céu e na terra, a ti, Senhor, pertence a realeza e a permanência sobre tudo. Lehar Adonai, Ha-Gidulá, Verhagivurá, Ha-Tiferete,
Verhanetsa, Verhode, Ki, Kou, Bassamai. Ubiaret, Lehar, Adonai, Ramalahe, Umete, Nashe, Lehou, Lerosh. Então, veja, Deus está falando, ó, tudo pertence a ti, tudo tu és grande, Lehar, Hagadolá, e aí ele começa, né, falando de Gevurá, a Sefirá Gevurá, a Tiferet, Hanetsa, né? Verhode, veja, então, ó, ele está falando dessas construções, dessas sefirotes. Então, por isso que aqui vai estar a grandeza, Gevurá, né, o triunfo, a majestade, tudo que está no céu, a que Hashem pertence, realiza e proeminência sobre tudo. E aí é onde o Zohar fala, olha, né, para todos, a palavra aqui usada é Kol. Então, que todos esses mundos espirituais, todas essas questões, a Kol aqui é com a letra, tá vendo? Para todos, Kaf Lamed. Kaf Lamed. Essa palavra Kol, né? Significando que Kol tudo é Yesod de Zerampim. Então, lá está sendo feita uma construção no texto, veja, exatamente, ó, Hagedullah, Tiferet, Gevurah, Tiferet, Vetiferet, Verhatiferet, Verhanetza, Verhaod, né? Então, a gente tem contando ali, olha, Gevurah, né? Gevurah, Tiferet, depois de Tiferet a gente tem Netza, depois a gente tem Od, aí não tem a palavra aqui exatamente Yesod, não tem. Tem a palavra Kol. Esse Kol aqui, que tem gematria 50, representa Yesod no texto. Então é isso que ele está trazendo aqui para a gente. Veja, todo que é Yesod de Zerampim está ligado ao céu, que é Zerampim, a terra, que é Malhut, e recebe dos céus e da terra. Qual é a razão de não ter brilhado do jubileu? O jubileu, a gente sabe que é aquela ideia que está dando ali no numeral 50, de 50 anos, que não é 50 anos, mas o portal 50. Veja, o que é o jubileu? É Biná. Né? É Biná. Isso porque eles não se descobriram, como mencionado anteriormente. Mas agora que Israel foi circuncidado e descoberto, ou seja, abriu mão, tentou ser mais amor, mais doação, aí chega a Terra Santa, está escrito, não vos faltará nada, do hebraico Kol. Esse é Devarim 8:9. Então, não vos faltará a presença divina, se chegar nesse nível, né? Não vos faltará nada. A saber, eu sou de Zerampim, que ilumina em Malhut e é chamado de Kol, que é a razão para em que não comerás o pão sem escassez, porque não te faltará, ou seja, Kol nele, a palavra, né? Não faltará Yesod, como fizeram no Egito. Todos os anos, os filhos de Israel fazem um memorial ao Egito e comem pão sem fermento e não interrompe isso por gerações e gerações, como eles se descobriram no Egito, eles não tinham esse Kol, e a luz estava minguando, e é chamado de o pão da aflição. Aflição significa pobreza, como está esta tradução aramaica, como está aqui na tradução aramaica, a razão pela qual comeram o pão da aflição na Terra Santa, mesmo já tendo se descoberto. Serve como lembrança ao Egito. Este é um costume para gerações e gerações e para o futuro vindouro. Está escrito, o teu sol não se porá mais, nem a tua lua se retirará. Isso é Ishaiah 60:20, o que significa que a minguante da lua, que é Malhut, não será mais. Então, veja, o que a gente está lendo aqui? Ó? Isso serve como lembrança ao Egito, e é um costume para gerações e gerações, mas isso é para o futuro vindouro, né? Onde nada dessas outras situações acontecerá. Não haverá mais reencarnações, não haverá mais problemas, não haverá mais nada daquilo que a gente tem hoje. A coisa, tudo vai ser mudado, tudo vai ser modificado,
nessa nova época. A questão aqui é totalmente espiritual, não é? Ela é uma responsabilidade do Eterno levantar as pessoas, levantar os mortos. Isso significa que isso vai ser feito através do poder do Eterno. Não vai ser usado nenhuma máquina, nenhum robô, nada disso. Isso vai ser o poder da divindade e não vai ser um poder intelectual nosso. Não vai ser um poder, até porque a ciência ela luta para manter a pessoa, né, que é criar a vida eterna. Imagine se nós tivéssemos alguém com a vida eterna no mundo que nós estamos hoje. Primeiro que a pessoa não aguentaria, né? A gente vê vários filmes aí com isso, a pessoa, todo mundo morre, a pessoa fica viva, chega uma hora que a pessoa perde o sentido de estar aqui, porque isso já faz parte desse próprio processo, onde o Shimon fala, olha, não há nada novo debaixo do céu, continuam ali as questões de reencarnação. Soubemos que o Rabi Shimon disse, está escrito no 10º dia desse mês, tomarão, Shemot 12:3, e também no 10º dia desse 7º mês haverá Yom Kippur. Aqui ele já pula mostrando as duas festas, as festas de Nissan e a Yom Kippur. Isso é Vaikra 23, 27. Ele é derivado do que aprendemos como escrito no 10º dia desse mês. O Zohar se pergunta o que significa isso. Ele responde que alude às palavras, no 10º. O negócio de tirar o cordeiro vem do 10º, que é Biná, que brilha em Malhut, como mencionado. Então, quando eu vou lá no texto, né, de Shemot, e eu vejo aqui Shemot 12:3, a palavra 10º, vamos olhar aqui, Shemot 12:3. Então, me ordenado aqui, olha, Devaru eu kou Edat, Israel, Lemor, Beassor, Lerodesh, Razê, Vaikehu, Lehei, Ishishem, Levite, Olibeite, Avote, Shem, Lavite. Então, com a liderança da comunidade de Israel, diga que no 10º dia desse mês, cada um deles levará um cordeiro. Então, eles chamam a atenção aqui exatamente para esse dia, esse 10º dia, que é exatamente como aqui se fala 10, Beassor. Né? É isso que ele está falando lá, ó, Beassor. A gente tem, na verdade, a palavra Beassor é Assor, né? Está aqui, ó, Assor. Então, 10 é Assor, aqui nós temos no, né? Então a palavra no é representada e fica junto no alfabeto hebraico. Então a palavra sor é 10, ou seja, no 10º dia, e é isso que eles estão chamando a atenção aqui para a gente. Veja, então no 10º dia desse mês, o Zô se pergunta, né, essas palavras, no 10º, o negócio de tirar o cordeiro vem do 10º, que é Biná. Então, nesse caso, esse 10º aqui é chamado Biná, que brilha agora em Malhut, ou seja, a letra rei desce lá de cima e vem brilhar aqui em Malhut, como mencionado. É por isso que ele menciona primeiro a analogia entre o 10º nesse contexto e também o 10º de Yom Kippur, que é Biná. E ele pergunta, e escreveu deste mês, mas deve-se dizer neste mês. Ele responde, é porque quando a iluminação chegou a este nível, que é Malhut, não é? Então, aqui, a frase deste mês, do mês, né, ou aqui Rodesh, ou Lei Rodesh, deste mês, ou B Rodesh, aqui ele faz uma troca entre Lei Rodesh e B Rodesh deste mês. Então, essa é a troca, né? A primeira, Lei Rodesh, né, significa, deixa eu dar uma olhada aqui no texto, como está aqui, se tem, tá aqui, ó, Lei Rodesh, a ideia aqui é sobre, está escrito com Lamed e não com Beit, como a gente vê aqui. Então, ele traz a ideia aqui, ó, não era, né, para estar escrito, ó, escreveu deste mês, Lei Rodesh, mas deve dizer neste mês, ou seja, está escrito Lei Rodesh, mas deve ser lido como B Rodesh. Aqui a ideia é essa aqui, ó, está escrito Lei Rodesh, Lamed,
Het, Dalet e Shin, mas deve ser lido como Berrodesh, né? Em vez de deste mês, neste mês. Ele respondeu, porque quando a iluminação chegou a este nível, que é Malhut, a praga desse mês, do mês, é exato que é Malhut, e se chama mês. Então, veja, quando chegou, não é, a Binah chegou aqui a esse nível, a gente sabe, não é, que a questão agora é que também existem julgamentos, e a gente vê toda hora esses julgamentos pipocando por aí, para todo lado, né, todo momento, em todas as questões, mas parece que o homem sempre está distraído, né? Aqueles que estão distraídos, eles estão distraídos mesmos, né? Distraído numa questão deles nem pararem para pensar como é e o que é a vida depois disso aqui. Não é? Então, não se perde, alguns até perdem, mas acabam não tendo o Zohar Kadosh e acabam misturando tudo. Veja, então levarão cada homem um cordeiro segundo a casa de seus pais, um cordeiro para uma casa. Aprendemos que existem 3 vínculos: o primogênito do gado, o primogênito do cativo, o primogênito da criada. Todos os outros níveis da Kippá estão conectados a esses 3 aspectos acima. Todos estão ligados àquele chamado rebanho, e tudo está incluído nele. É o nível mais alto entre eles. O rebanho abaixo está ligado ao rebanho acima e é incapaz de se separar de seu vínculo. Vamos ler de novo, olha. De novo, levarão cada homem um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para uma casa. Aprendemos que existem 3 vínculos, veja, ligados lá ao primogênito do gado, o primogênito do cativo e o primogênito da criada. Todos os outros níveis da Clipar são pipotes, não são literalmente esses animais, não é? Ou são homens primogênitos do Egito que morreram, mas são pipotes. Estão conectados a esses 3 aspectos acima. Todos estão ligados àquele lugar chamado rebanho, e tudo está incluído nele. O nível mais alto entre eles, o rebanho, abaixo, está ligado ao rebanho acima, e é incapaz de se separar do seu vínculo. Então, vemos que todos estão ligados a isso, ao rebanho. É por isso que está escrito, por ele, e o guardarás, Shemot 12:6, significando amarrá-lo com um nó, e ele seria dado em suas mãos sobre o controle até que você o matasse e o executasse, o juízo sobre ele. Nos tempos vindouros está escrito, quem é este que vem de Edom? Né? Ishaiah 63:1. Porque Hashem tem um sacrifício em Botzra, Ishaiah 34:6, significando que ele destruirá tudo do outro lado da terra. Na verdade, aqui do outro lado, lá em Edom. Né? Então, está escrito, e Hashem será rei sobre toda a terra naquele dia, Hashem será o seu nome, e será um seu nome. Isso é Zacarias 14:9, mostrando que o Eterno vai destruir todas as divindades do outro lado, não vai ficar nada.